Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Pint of Science Brasil. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC, agradece a presença de todos vocês essa noite. Hoje é com muito orgulho que podemos dizer que São Carlos é a primeira cidade da América Latina a fazer esse brinde à ciência, junto com outras 50 cidades espalhadas por outros 8 países. A ideia desse festival é que durante 3 noites, os cientistas de várias partes do mundo saiam de seus laboratórios para mostrar o que eles estão pesquisando e qual o impacto disso na vida de cada um de nós. No debate de hoje, aqui no Mosaico, vocês vão descobrir que matemática tem tudo a ver com beleza. Para falar sobre as possíveis conexões que a gente pode estabelecer entre essas duas coisas, eu quero chamar, para coordenar o debate, a professora Thaís Jordão, do ICMC. A Thaís é técnica em informática pelo Centro Paula Souza, de Rio Claro, bacharel em matemática pela Unesp, possui mestrado e doutorado em matemática pela USP, além de pós-doutorado pela USP e também pela Universidade do Estado do Missouri, lá nos Estados Unidos. E aí, Thaís, vem falar aqui para a gente. Você realmente acredita que tem beleza na matemática? Tem um monte de gente duvidando aqui, não tem não? Vamos lá? Obrigada, Denise. A resposta para a primeira pergunta, que corre o risco de eu ser um pouco presunçosa, sim, existe exemplo vívido, eu. Certo? E aos matemáticos de plantão, por favor, levem a mão. Plantão não, plantão. Tiago, Daniel, por favor, Breno, quase lá, Priscila. Exemplo de que eu não fui tão presunçosa assim e, de fato, os matemáticos são muito belos, certo? Então, para começar a nossa discussão, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Quem aqui, não os matemáticos, né, os meros mortais, consegue enxergar alguma conexão entre beleza e matemática? Quem dá mais? Leva o microfone lá. Cadê o microfone? Leva 2 mãos. 2 mãos já começaram bem? Desce mais uma cerveja lá também. Por favor, seu nome e a resposta. Boa noite. Boa noite. Matheus Rocha e, enfim, a matemática modula muitas coisas na natureza, como, por exemplo, as proporções áureas. E existem várias relações com as proporções áureas na natureza e, enfim, animais que seguem padrões. Você já me convenceu. Convenceu ao público? Uma salva de palmas para o Matheus Rocha. Obrigado. E a outra mão, tem outra conexão para a gente aí? Era a mesma, razão áurea? Olha lá. Boa noite, eu sou artista plástica, sou de Salvador. E realmente já tinha me interessado por essa interface através do estudo dos fractais, das formas da natureza, do design da natureza, que a matemática tem uma relação imediata com tudo isso. Outra salva de palmas para a artista plástica, que falaram tudo. Muito bem, de fato, essas 2 conexões vão ser citadas aqui pelo próximo palestrante. Mas, inicialmente, o que eu queria frisar é o seguinte, é mais do que sabido de que nosso cérebro reconhece, né, beleza através de simetrias. A gente identifica simetrias e aí a gente julga se algo é belo ou não. Isso quando a gente fala de beleza física. E a gente trata disso, por exemplo, com pessoas, né? Quantas vezes eu e o Daniel estava no gig, a gente olhou um cara e falou, caraca, que cara simétrico, né? E aí, porra, é muito simétrico. Então, e aí, né, rola aquela paquera. Então, e isso não é só verdade quando a gente analisa a beleza física das pessoas, em particular quando a gente analisa a beleza das flores.
E mais particular ainda quando a gente analisa a beleza das orquídeas. E para falar um pouquinho mais sobre isso, nada menos, nada mais do que um dos orquidófilos mais renomados nesse país, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome que o meu, Jordão. Luiz Roberto Jordão, com vocês. Valeu. Bom, eu não posso enfocar muito em matemática porque minha formação é em biologia. Mas eu posso dizer uma frase simples aqui que pode representar tudo que foi falado até agora aqui. É que a beleza inspira a perfeição. E perfeição é matemática, e matemática é bela, e a beleza é perfeita, certo? Então eu vou falar um pouco sobre orquídeas, que na verdade a gente, apesar de ser o pai da Thaís, eu tenho a formação minha em ciências biológicas e me apaixonei por orquídeas e sempre gostei disso e faço parte do grupo de orquidófilos de Rio Claro. Sou membro da Associação Orquidófila lá da CAOB. Sou juiz sênior lá. A CAOB, para quem não sabe, é a coordenação dos orquidófilos do Brasil. Então a gente tem um pouco de conhecimento. Eu trabalho nesse ramo faz mais ou menos uns 25, 30 anos. E como eu sou formado não, eu fui aprendendo com o tempo e acabei sendo convocado para fazer parte do corpo de juízes da CAOB. Eu vou falar um pouco sobre como é o julgamento das orquidáceas, das orquídeas. Essa é a minha paixão e eu acho que isso aí para mim é muito importante e a matemática realmente está simbolizada aí. Aqui nós temos um slide que tem aqui 4 grupos de gêneros de orquidáceas, né? Que são julgadas por esse tipo de simetria aqui. É um círculo com 2 triângulos equiláteros invertidos, né? Na verdade é um hexágono aqui. E as plantas são julgadas por essa simetria. Na verdade isso aí é 1/3 do julgamento de mérito de uma orquídea, de uma flor. Se a planta não se enquadrar nessa situação, ela não é nem julgada. Ela não se começa a ser julgada. Depois tem outros parâmetros que é cor e uma série de outras coisas. Então as orquidáceas são... Você pode ver que aqui a figura 2 e 3, basicamente... Só uma observação, a simetria em forma de criança. As figuras 2 e 3 aqui, na verdade, são dois gêneros completamente diferentes, mas são julgados da mesma forma. Né? As plantas se enquadram nesse... Tem que se enquadrar, na verdade, não é que se enquadram, tem que se enquadrar, né? Nessa situação do hexágono aí, e tem que ser e as flores, a simetria tem que fazer parte desse hexágono circunscrito aí. Isso aí parece uma coisa assim meia banal, mas eu queria mostrar um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. É isso aí. São duas orquídeas aqui, ó. Hã? Ah, tá bom. Então, a grande maioria das pessoas vê essas orquídeas e acham, o leigo, na verdade, acha que aquela planta branca, como ela tem mais contraste, é uma planta mais bela, mais bonita. Na verdade, não deixa de ser bela, porque a beleza na natureza é uma beleza que está intrínseca na natureza. Tudo é belo na natureza. Só que a gente, quando vai fazer um julgamento, a gente vai fazer um julgamento para a perfeição da flor. Né? Porque a beleza, como eu disse, a beleza é perfeita e a perfeição é bela, certo? Então, se você vê aquela primeira planta lá, aquela alba lá, ó, semi-alba, ela se enquadra nessa situação do pentágono aqui, ó, do hexagrama aqui. Deixa eu só mostrar. A composição da flor de uma orquídea é o seguinte, ó. Ela tem 3 sépalas e 3 pétalas. Essa pétala basal aqui, na verdade a gente chama de labelo, que é uma pétala diferenciada, que é para atrair polinizador e coisas assim. Então, na verdade, a flor, a simetria da flor, dessa flor aqui, é uma simetria, levando em consideração a situação do hexagrama, ela está equilibrada e perfeita. Mas ela não está preenchendo a circunferência, o círculo. O que já acontece com essa aqui. Né?
é uma planta que também está se enquadrando naquela situação e ela consegue preencher, eu não diria 100%, mas pelo menos uma boa porcentagem, próximo de uns 80% do círculo aí. Ela fecha completamente os espaços. Então, isso aqui, como eu disse, isso aqui é 1/3 da avaliação. Levando em consideração que essa planta aqui é uma planta nativa nossa, aqui é uma planta chamada Cattleya valqueriana, que é uma planta nativa do Cerrado brasileiro. Né? Lógico que essa planta aqui é uma planta que já teve melhoramento genético, como aquela ali também já teve. Só que essa aqui deu certo e aquela nem tanto. Né? Ela ficou uma planta bem interessante, bonita, mas não ficou uma planta perfeita, nos padrões de julgamento. Certo? Acho que eu não sei mais o que falar. Já fui, né? Acho que tá bom. Obrigado. Então, na realidade, esse era um exemplo que eu tentei trazer para vocês de como as figuras geométricas elas aparecem para que a gente determine a beleza na natureza, né? E aí, outras belezas, outras conexões, por exemplo, a respeito do pensamento matemático, conexões com a realidade, serão feitas por também, não mais nem menos do que o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos, Daniel Esmanda Brandão. Uma salva de palmas para ele. Obrigado pela efusiva apresentação. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, poder falar sobre matemática e beleza. Eu não tenho dúvidas, a Thaís perguntou se você via matemática e beleza, a beleza na matemática e a matemática na beleza, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu vou tentar convencer vocês, tá certo? Sobre isso. E o outro motivo pelo qual eu aceitei esse convite, que eu achei super legal a iniciativa da Denise de fazer esse evento, Pint of Science, é que essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre matemática em público com um copo de cerveja na mão. Eu nunca consegui fazer isso, obviamente eu não posso fazer isso na USP. Já aconteceu o caso de um aluno me dar de presente uma lata de cerveja às 10 da manhã numa aula, e eu não pude tomar a cerveja por motivos óbvios, e dessa vez eu posso. Então, um brinde à matemática. Super. Então eu gostaria de começar uma curta apresentação. Vocês ficam à vontade para fazer perguntas, até aí certamente vai motivar vocês a fazer isso ou fazer algum comentário sobre a apresentação, que vai ser bem curta. Bem, a primeira pergunta que você pode fazer é: o que é beleza? E essa é uma pergunta muito difícil de responder. Muito difícil mesmo. Vários filósofos já pensaram sobre isso, desde os gregos, e é super difícil. Mas é fácil, você pergunta para uma pessoa o que é belo, é muito fácil para ela responder o que é belo. Eu acho, por exemplo, essa escultura grega, provavelmente, muito bonita. E o mesmo com esta escultura aqui. A outra imagem era uma imagem total, mas eu tive... Daniel tem fetiche por esculturas. Bem, ela não precisava revelar isso, mas em parte é verdade. E eu tive que cortar a parte da metade, porque eu não sei se a plateia estava pronta para o nu frontal no mosaico. Eu tive que evitar a parte de baixo dessa imagem. Mas realmente é muito bonito. Bem, mas a gente usa o belo, a gente usa essa palavra, o que é belo, o que é bonito, para várias coisas, não só para esculturas. A gente usa isso para pessoas, né? A gente usa isso para arquitetura, a gente usa isso para vitrais, a gente usa isso para poemas. E matemáticos e pessoas, muitas pessoas usam essa palavra beleza para matemática, né? E o que é beleza? Será que elas querem dizer a mesma coisa? Quando elas dizem que um poema de Fernando Pessoa é bonito, é lindo, quando elas dizem que a escultura da Vênus de Nilo é bonita, quando a gente diz que a Zoe Saldanha é bonita, será que a gente está dizendo a mesma coisa? São todas coisas totalmente diferentes. Algumas são ideias, algumas são poemas, são palavras, algumas são coisas concretas, são objetos, né? Eu pus a Joyce Saldanha porque ela é muito bonita e, além disso, ela é super fã de Jornada nas Estrelas. Então, eu gosto também. Tá? E ela está no filme também. Esse é o Tom Hardy, que está nesse novo filme do Mad Max. Muito bem.
Então, para tentar... Eu não vou responder essa questão. Eu não vou responder o que é beleza, porque é muito difícil responder. Mas eu gostei muito de um experimento que eu vi na internet, exatamente sobre isso. Um experimento muito sério, que eles tentam entender o que acontece no cérebro quando você vê, ou ouve, ou pensa numa coisa bela. O primeiro experimento é desses caras, eu estou citando eles. Eu não sei pronunciar o nome, então eu só vou mostrar o nome. É uma teoria da beleza baseada no cérebro. Tá certo? Então, o que eles fizeram foi muito interessante. Eles pegaram uma porção de pessoas e deram uma lista de músicas e de quadros que eles achavam músicas e quadros. Tá certo? Eles escolheram duas coisas, um estímulo auditivo e um estímulo visual. Tá certo? E perguntaram para essas pessoas, super, eu sei que você está interessado, e perguntaram para essas pessoas quais dessas músicas e quais desses quadros eles achavam interessantes. Tá certo? Então, talvez, ou bonitos ou feios. Talvez eles achassem um quadro do Jason Pollock feio, horrível. Ou talvez eles achassem um quadro do Francis Bacon muito bonito. Uma música do Beethoven, talvez eles gostassem. Ou uma música do Bach, eles odiassem. Embora eu não consiga imaginar por quê. Tá certo? Então, eles simplesmente perguntaram para essas pessoas o que era bonito e o que era feio. E depois, eles pegaram essas pessoas e colocaram num aparelho de ressonância magnética. É esse monstro. É realmente assustador assim. Tem um ímã enorme aqui, em volta, e você põe a pessoa no meio. Isso é realmente assustador. Eu nunca fiz isso, mas deve dar muito medo. E dentro desse ímã tem um ímã aí, é uma máquina fantástica. Tem um ímã aí que geralmente usa supercondutores. E para ele criar um campo, ele precisa criar um campo magnético muito forte para fazer uma ressonância magnética. Então o que eles fazem é pôr um supercondutor aí, esfriado a hélio líquido, que é uma coisa muito fria, vai por mim. Tá certo? E esse negócio é super perigoso, porque se você colocar alguma coisa ligeiramente ferromagnética que é atraída por um ímã aí perto, vai dar um desastre. Teve uma história que tinha um paciente com um tanque de oxigênio próximo a esse equipamento ligado. Bem, você sabe o que aconteceu? O tanque de oxigênio voou para o aparelho de ressonância magnética. Bem, eu não vou contar o final da história, porque é um pouco sanguíneo, mas eu não vou contar. Mas pode imaginar o que aconteceu. E o legal disso, o curioso disso, é que se acontecer um desastre desse, você não pode simplesmente tirar o aparelho da tomada. Você pode tirar, mas não vai fazer a menor diferença, porque é um supercondutor. Então, se ele estiver magnetizado, se você tira da tomada, não adianta nada. O que você tem que fazer é soltar o hélio líquido que está ali resfriado, soltar, apertar um botão mágico lá que solta o hélio, aí o supercondutor fica mais quente e aí para de produzir um campo magnético forte. É isso que acontece. Aconteceu um caso na Índia, que um tanque de oxigênio foi atraído pelo coiso e ele levou uma pessoa junto. E a pessoa ficou presa na coisa durante algumas horas, até vir um engenheiro, aparentemente, para apertar o botão que liberava o hélio. Bem, mas o que é legal é que eles puseram cada pessoa aí dentro e mostraram para ela, ou puseram para ela ouvir, a música que ela gostava e a música que ela não gostava. A música que ela achava bonita e a música que ela achava feia. E aí eles compararam. O legal da ressonância magnética é que ela permite você ver exatamente as regiões do cérebro que estão mais ativas naquele momento. Ela basicamente avalia a quantidade de oxigênio que está sendo consumado em cada região do cérebro, e aí você consegue avaliar quais são as regiões mais ativas e quais não. E eles fizeram a diferença. Eles pegaram uma música bonita e uma música feia e compararam as regiões ativas. E eles notaram o seguinte: nesse desenho aqui, você vê nesse gráfico à esquerda, você vê a diferença entre bonito e feio. Quando ele ouve nesse caso, são estímulos visuais. Né? Você vê um quadro bonito e vê um quadro feio e vê qual é a diferença entre as regiões ativas. E eles notaram que essa pequena região aqui era a única diferença, exceto essa aqui. Eles não explicaram muito bem. E eles fizeram a mesma coisa com músicas, que é um estímulo totalmente diferente, que você ouve, você está usando outras regiões do seu cérebro para entender e interpretar aquilo. Tá certo?
Mas essa região aqui era ativada quando você ouvia uma música bonita e não era ativada quando você ouvia uma música feia. Bem, aqui à frente do seu cérebro, essa é a tal da região OFC, medial OFC. Bem, o que significa isso? Está basicamente acima dos seus olhos aqui. Pensa, a órbita do seu olho está aqui, está basicamente aqui e aqui. Essa região é uma região associada ao córtex, é uma região muito importante, uma região que está associada a recompensas. Quando você tem uma experiência boa, essa região do cérebro é ativada. Pode ser ver uma coisa bela, ou talvez uma coisa mais hedonista, tá certo? Você tem essa região do cérebro, fica ativada. Então, eles notaram que uma sub-região dessa região, uma região bem pequena chamada A1, é ativada quando você vê ou ouve uma coisa bela, tá certo? E não é ativada quando você vê ou ouve uma coisa que você considera feia. Então ficou interessante que mesmo estímulos diferentes, de natureza diferentes, realmente provocam o mesmo tipo de estímulo no seu cérebro. Bem, aí eles ficaram curiosos. Será que uma ideia bonita ativa a mesma região, exatamente a mesma região do cérebro? E eles pensaram no quê? Em matemática. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma porção de cobaias matemáticos, pobres coitados, provavelmente estudantes de pós-doutorado ou de graduação, claro. Provavelmente eles ganhavam alguma grana com isso. Roubaram a minha cerveja, mas isso não é bom. E eles faziam o seguinte, perguntavam para esses matemáticos quais equações matemáticas eles achavam bonitas e quais equações matemáticas eles achavam feias. Eu vou mostrar a mais bonita e a mais feia logo mais. Não entrem em pânico, por favor, especialmente com a feia, tá certo? Mas eles mostraram e pediram para eles avaliarem quais eram as mais bonitas e quais eram as mais feias. É claro, isso varia com as pessoas, não era isso que eles queriam avaliar. E aí fizeram o mesmo experimento com esse experimento aqui, e fizeram o mesmo experimento com as equações. Mostravam a equação bonita, mostraram a equação feia, e viram qual é a diferença das regiões ativas no cérebro quando eles faziam isso. E eles notaram que é exatamente a mesma região do cérebro. A região A1, que eu mostrei atrás, a região A1, aqui, acima aqui e acima aqui, era a região ativada quando você via uma equação bonita, quando o matemático via uma equação bonita, e não era ativada quando você via uma equação feia. Por que eles não fizeram esse experimento com pessoas que não são matemáticos? Porque eles notaram que, se você não entende a equação, a reação é neutra. Você olha para a equação e a pessoa não sabe se a equação é bonita ou feia, porque ele não entende a equação. Eles notaram que, se você pede para os matemáticos classificarem as equações em bonitas e feias, é a mesma coisa, basicamente, que classificar elas em eu entendo ou eu não entendo a equação. Então foi fantástico. A mesma região do cérebro, que é essa região aqui, essa é a parte da frente do seu cérebro, logo acima dos seus olhos. Essa é a região MOFC, e a A1 é uma pequena região daqui. Essa é uma região muito curiosa, porque isso está associado a funções muito nobres do seu cérebro. Mas é muito difícil determinar exatamente o que é. E não sei se vocês já ouviram a história das lobotomias, né? Eles fizeram isso no início do século XX. E até mais, até a metade do século XX. E é interessante o que eles faziam. Bem, tinha vários métodos de fazer isso. Basicamente, eles cortavam o cérebro do coitado, ou da coitada. Mas tinha um método muito eficiente, que era o seguinte. Os seus olhos estão logo aqui embaixo. Então, eles pegavam uma coisa bem pontuda e passavam por trás do olho da pessoa, furava ali e dava uma chacoalhada, só para destruir algumas coisinhas. Aí eles destruíam essa região aqui, que eles não sabiam muito bem o que era, né? Então vamos cortar isso aqui e ver o que acontece. Basicamente foi isso que eles fizeram. E as pessoas ficavam muito calmas, em geral, depois disso, que é ótimo, né? Se você quiser. As pessoas estavam em hospitais psiquiátricos, então eles queriam que as pessoas ficassem mais calmas, e sucesso. 40 mil pessoas passaram por um processo similar a esse nos Estados Unidos e certamente em outras regiões.
Bem, foi inventado por um médico português, mas teve mais sucesso nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo nada a respeito. Só foi, mas de fato teve muito sucesso nos Estados Unidos essa medida, até a invenção de medicamentos, né, psiquiátricos que tinham algum efeito sobre doenças mentais. É uma história bem triste. E eles estavam acertando provavelmente exatamente essa região onde você tem uma recompensa por experiências que você acha boa, por experiências que você acha belas. Então, você não poderia mais apreciar, talvez algumas dessas pessoas que passavam por esse processo não poderiam mais apreciar coisas belas, né? Como a matemática. Super. Só para notar uma observação, nesse segundo experimento, um dos autores é o Atiyah. Atiyah é um matemático super famoso. Eles precisavam provavelmente de um matemático para selecionar 60 equações matemáticas do experimento. E ele serviu provavelmente para isso. Mas é um cara muito legal. De verdade, eu acho que ele é Sir Atiyah, não. Ele é inglês. Super. Então, era isso que eu queria falar sobre a diferença. Será que existe diferença entre matemática, a beleza da matemática e a matemática das artes? Parece que não. Parece que o seu cérebro interpreta as coisas de maneira muito similar. Certo? Os mesmos mecanismos que você ativa no seu cérebro para ver uma obra de arte, você ativa no seu cérebro como um matemático vê uma equação bonita. Tá certo? Bem, só por curiosidade, eu gostaria de mostrar as duas equações que os matemáticos acharam mais belas e a mais feia. A primeira equação é a equação mais bela. A equação mais bela foi considerada a equação de Euler. Essa equação aqui, eu gosto tanto que eu pus na minha janela. Tá certo? Ela é super bonitinha, porque ela conecta várias constantes matemáticas, a unidade, o zero, o π, o i complexo e o e, numa mesma equação. É uma equação muito bonita. Bem, eu acho que é compreensível, mesmo que você não entenda muito de matemática, porque vocês acham essa equação bonita? Não? Super. Eu acho ela super bonita. Nem todas as coisas bonitas em matemática são visuais. Essa certamente é um conceito, é uma equação, tá certo? É um pouquinho diferente. Mas ela tem uma certa elegância, né? Ela é muito simples. Agora eu vou mostrar a feia. Por favor, não corram, tá? Porque vai ser um pouco traumático. A mais feia é essa aqui. Certo? É feia. Mas me disseram o seguinte, é uma igualdade entre coisas completamente diferentes. E por isso que provavelmente ela é um tanto chocante. Mas ela é bonita pelo seguinte, o π você associa a geometria, associa a círculos, associa a geometria. O que está à esquerda certamente parece que não tem nada a ver com geometria. Então é super fantástico que tenha uma relação entre isso. Eu procurei algumas informações sobre o que matemáticos achavam bonito, né? E um matemático observou o seguinte, algumas equações não são bonitas, elas são engraçadas. Essa aqui é engraçada, você olha para ela, ou você entra em choque, morre, ou você ri, porque ela é super surpreendente, tá certo? Uma coisa tão... Bem, é fantástico. Bem, o que eu gostaria de falar agora é um pouquinho sobre a beleza da matemática. Bem, quando a gente fala da beleza da matemática, a gente pode falar em várias coisas. Primeiro, a matemática dos objetos matemáticos, os objetos que nós estudamos, que estão na matemática. Vocês conhecem algum objeto matemático que vocês acham bonito? O círculo, alguém disse o círculo. Talvez um triângulo equilátero, ou talvez um triângulo bem perfeito, né? Agora, isso é um pouco enganador, né? Porque algumas coisas dessas a gente acha bonita, mas talvez elas têm coisas mais complicadas que são bonitas, né? E eu vou mostrar para vocês algumas. A beleza dos problemas matemáticos. O que um matemático se pergunta? Todo mundo que não é um matemático, não tem uma familiaridade com matemática, pensa logo em números quando a gente fala em matemática. Mas qualquer aluno de ciências exatas que entra num curso de matemática, vê que número é quase o que ele não vê num curso de matemática, né? Ele vê funções, ele vê áreas, ele quer estimar áreas, ele quer saber distâncias, né? Então, a matemática não se reduz a números.
E a outra coisa legal é sobre as aplicações da matemática. Como a matemática pode ser utilizada para compreender o mundo que a gente vive. Bem, e a última coisa que eu gostaria de falar é sobre os argumentos matemáticos. Sobre como um matemático raciocina. O que ele acha que um argumento matemático que é bonito. Tá certo? Tem vários matemáticos. Às vezes você acha um argumento matemático bonito porque ele é simples, é fácil de entender. Às vezes você acha que é bonito porque tem uma conexão inusitada entre duas coisas diferentes. Então, eu tenho pouco tempo, felizmente para vocês, e 5 minutos, super. Eu tenho 5 minutos, mas eu gostaria de te dar alguns exemplos. E eu não escolhi os exemplos mais importantes ou super fundamentais. Eu escolhi os exemplos mais visuais, que era fácil de eu descrever aqui para vocês, tá certo? Mas eu gosto muito desses exemplos, é por isso que eu escolhi eles. Bem, a primeira coisa é a beleza dos objetos matemáticos. E alguém citou aqui sobre fractais, né? Esse aqui é um fractal, chamado conjunto de Mandelbrot, em honra a um matemático chamado Mandelbrot. Bem, essa figura eu tirei da Wikipédia. E o conjunto de Mandelbrot é um subconjunto do plano. Pensa num plano, num quadro, é um subconjunto daí, um conjunto de pontos que está aí. E é a região mais escura dessa figura. Essa figura aqui, isso aqui. Ela tem muitos detalhes, como a gente vai ver. E os fractais são incríveis, porque ele é muito diferente de tudo que a gente vê, talvez, no nosso cotidiano. Quando a gente olha para cá, para o mosaico, a gente vê retas, a gente vê ângulos retos, a gente vê triângulos, talvez, a gente vê quadrados, retângulos. Isso é muito diferente de qualquer coisa que você tenha visto. Então, ele é fascinante por si. Ele tem outras importâncias, mas só o fato de você olhar para essa figura, que é uma figura muito recente, ninguém sabia que esse conjunto sequer existia, ou que fosse interessante há mais de 30 anos atrás, há menos de 30 anos, há mais de 30 anos ninguém conhecia essa figura, a gente não tinha computadores para fazer essa figura. Bem, por que essa figura é interessante? Porque quando um matemático olha para isso, ele quer ver os detalhes, quer entender o que é isso. Que diabos que é essa figura? Se você olhar um pequeno pedaço dessa figura, você vê isso. Então, olha só, você tinha um besouro, isso parece um besouro, né? Isso parece a bundinha do besouro, tá certo? Isso parece a cabeça. Espera aí, Daniel, a gente tem uma observação aqui. O que tem ali, Pedro? Espera aí, tem que falar aqui. Tem o quê? Um coração. Ah, um coração. De fato, o Pedro está totalmente certo, porque isso é o que a gente chama de essa curva que aparece aqui, que é a fronteira dessa região preta maior, é chamada de um cardioide, justamente porque parece um coração. Muito bem, então se você olhar por perto, você nota o seguinte, tem besouros atachados ao besouro. Então tem outros besouros aqui, iguais. Se você olhar aqui, você vai ver outro besouro pequenininho, menor. Então essa figura é muito difícil de descrever, isso fascina matemáticos. Os matemáticos gostam de um desafio, né? É como você está jogando futebol. Se você é um cara que joga bem futebol, você não quer jogar comigo. Porque se você jogar contra mim, você vai ganhar muito facilmente, tá certo? Então você quer jogar contra alguém que joga razoavelmente bem. Eu quase matei alguém aqui. Então, é isso. Esse negócio te desafia. Você olha para isso e você quer entender, quer descrever o que acontece aí. Bem, se eu olhar de novo pertinho ali, bum, aparece exatamente as mesmas figuras, mas tem detalhes, né? Tem esses arabescos aqui totalmente malucos, que você também quer entender. Isso parece impossível de entender. Você olha para isso e fala, como é que eu vou explicar isso? Não é uma reta, não é um triângulo, não é um quadrado, que você pode definir talvez facilmente, um círculo, tá certo? Não tem uma definição muito simples, é difícil de descrever isso. E, de fato, a gente pode descrever, a gente está tentando descrever esse objeto há mais de 30 anos. Tem pessoas que trabalham com pequena região desse conjunto. Se olhar de novo ali, bum, fica realmente complicado. Dentro de cada uma dessas coroas aqui, você tem figuras exatamente muito parecidas com as figuras originais. Olha o menino simétrico fazendo aparição novamente. Então, esse foi um exemplo. Eu gostaria de mostrar esse exemplo porque é bem visual, é bem fácil de ver. Tem vários fractais. Se você procurar fractais na internet, no Google, você vai achar figuras fantásticas. Bem, Thaís disse que eu tinha 5 minutos, mas eu não tenho certeza quanto a isso. Bem, agora a pergunta é, o que um matemático considera bonito, um problema bonito? Um problema bonito... Peraí. Super.
Vamos deixar a participação dessa garota que falou cerveja. fenomenalmente. Vai, Priscila, o que um matemático considera bonito? Além dos matemáticos. Só tenta. Bem, já que estão falando de fractais, né? No começo do ano eu fiz um curso de verão no IME, de álgebra linear, e ao meu lado sentou um colega que era arquiteto. Ele era professor de arquitetura. Aí eu achei estranho, né? O que o cara que leciona arquitetura está fazendo aqui, sabe? Aí, mais adiante, conversando com ele, ele disse que na arquitetura se usam muitos fractais. Além disso, várias aplicações de álgebra linear que eles estudam de um jeito diferente são usadas na arquitetura, sabe? Só que isso, para eles, no curso, é meio transparente. Então, ele estava lá para tentar aprender um pouco mais da essência do que ele estava realmente fazendo. Então, é bem visível para uma pessoa... Oi, Dani? Então, é realmente interessante que eles possam usar isso, né? Porque quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa numa coisa retilínea, uma coisa com curvas. Bem, talvez a menos que você nunca tenha visto Brasília, né? Que é uma coisa super maluca. Mas é uma coisa muito reta, muito... né? E é fantástico que eles possam usar, eles usam fractais para isso, então. Sim, e eles estudam várias curvas, como a catenária, por exemplo, que está na composição de várias catedrais. Então, eu achei interessante uma pessoa de humanas conseguir enxergar uma beleza na matemática e enxergar e estudar mais aquilo mais a fundo. Então, se Então, você vê, por exemplo, catedrais, né, catedrais barrocas, que tem todos aqueles detalhes, um detalhe dentro do outro, uma coisa muito... quase como um fractal, né? Quase como um fractal. sim. Então, a beleza da matemática ela é tão verdadeira no nosso mundo que até as pessoas que não têm contato direto com a matemática, muitas vezes acabam por perceber que essa conexão realmente existe. Então, é uma coisa assim, eu diria até sensorial, até, de você perceber a matemática no mundo real, e mesmo que você não seja um matemático. É verdade. É verdade. Esse testemunho merece uma salva de palmas. Super! Vamos aproveitar para beber cerveja. A matemática de novo. Bem, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os problemas da matemática. Como você vê um problema em matemática, o que é um problema bonito. E esse matemático super famoso, o Hilbert, bem, para os matemáticos, né, disse o seguinte: um problema matemático deve ser difícil bastante para nos instigar a investigar. É como um problema de assassinato, né? Um detetive vai lá, o problema tem que ser interessante. É como Sherlock Holmes, né? Ele não vai tentar aceitar qualquer um dos problemas que oferecem a ele, né? Ele vai selecionar os mais interessantes. Esse aqui é muito chato. O cara matou ele e pronto, acabou, tá certo? Ele quer um problema interessante. Peraí, ele selecionou 10 e quem resolver, tá aí uma das belezas da matemática. Você virou matemático, resolveu um dos problemas do milênio, você ganha $1 milhão. Proposta por Hilbert. É curioso que um matemático resolveu um desses problemas do milhão, o problema do milênio. Ele é chamado Perelman. Ele é um matemático russo. E ele recusou o prêmio. Ele resolveu e recusou o prêmio. Mas tudo bem, ele mora com a mãe e tem baratas na mesa dele. Então, no porão. Ele não é o cara típico, né? Mas eu aceitaria, com certeza. Super. Ofereça para mim que eu aceito. Bem, então é isso. O problema tem que ser interessante, mas também não pode ser muito difícil a ponto de você não entender o que está acontecendo. Ele ri de todas as suas tentativas de solucionar esse problema. Tá certo? É como jogar futebol. Você quer jogar com alguém no seu nível. Se você jogar com um cara se você jogar com... Quem é um jogador super bom na atualidade? Sei lá. Gilmar. O Messi. Não, o Messi é covardia, né? Não. Tá certo. Ronaldinho. Eu não vou querer jogar com o Messi. No meu nível é meio difícil. Talvez o Pedro ali. O Pedrinho consiga ganhar dele, mas eu não tenho certeza. Então, você quer encontrar algo no seu nível. E eu gostaria de mostrar um exemplo. Esse eu acho que não está no meu nível, mas é muito fácil de explicar. São pilhas de areia. É muito simples. Imagina um tabuleiro de xadrez e você põe grãos de areia em cada um dos pedacinhos. E você pode pôr um número finito. Por exemplo, eu pus 8 grãos de areia aqui, 3 grãos de areia aqui. O jogo é o seguinte: se alguma das casas tiver um número maior ou igual que 4 grãos de areia,
você espalha a areia para os seus vizinhos. Então, se eu tenho 8, aqui no 3 está liberado. Está ok, ótimo, 3 menos que 4. Aqui tem 8, tudo bem? Então, eu vou espalhar 4 grãos que estão no centro para os seus vizinhos. Então, eu ponho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Isso é o que a gente chama de avalanche. Tem muito grãos de areia lá, então ele desaba e se espalha nas laterais. Pronto, então eu fico agora com essa distribuição de grãos de areia. Bem, e aí, aqui tem mais que tem maior ou igual que 4 e maior ou igual que 4. Então, eu vou espalhar esses 4 grãos aqui e esses 4 grãos aqui. Quando eu espalho, eu chego nessa configuração. Agora, eu fiquei com 5 grãos ali. Eu itero mais uma vez o processo e distribuir a areia agora. Então, se eu começo com aquela distribuição de grãos de areia, eu paro nessa distribuição. A pergunta é, o que acontece se eu pôr uma porrada de grãos de areia? Tá certo? Matemáticos gostam desse problema porque ele é muito simples de explicar para você o que eu estou fazendo. Né? Peguei uns grãos de areia, distribuí no tabuleiro de xadrez e quero saber o que vai acontecer com a distribuição dos grãos depois até estabilizar, até cada casa tiver menos que 4 grãos de areia, como nesse caso. Então, na configuração inicial, a gente para aqui. Mas o que será que acontece se eu pôr mais grãos? Né? Isso aqui é interessante. Por exemplo, se eu pego 8 grãos de areia e coloco nessa casa aqui, um vai para cá, um vai para cá, um vai para cá, um vai para cá, sobra 4 grãos, aí eu ponho um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Fica essa configuração. 0 grãos de areia aqui, está ali a legenda, e 2 grãos de areia em cada uma dessas casas. E aí parou. Tá certo? Tá, não tem muita graça, isso é muito chato. Vamos pôr, então, 64 grãos de areia. Então, se eu pôr 64 grãos de areia aqui, eles se espalham desse jeito. Tá certo? Depois de um número finito de interações. E se eu pegar 1024 grãos de areia? Caramba, isso é muito complicado. O que vocês acham que vai acontecer com os grãos de areia se eu pôr mais? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Nada. Fractal? O que parece que está acontecendo? Parece o seguinte, que eu não sei segurar o microfone. Então, parece o seguinte, parece que eles estão se espalhando, né? Uniformemente. Tem alguns que tem 1, tem alguns que tem 0, tem alguns que tem 3. Tá bom. Você quer tirar a prova dos 4? Vamos pegar muitos grãos de areia. Vou pegar 2 elevado a 30 grãos de areia. Isso é muitos grãos de areia. Pega o seu tabuleiro de xadrez, põe 1 grão na primeira casa, 2 grãos, 4 grãos e assim por diante. Quando você chegar na 30ª casa, você vai ter o número de grãos de areia que eu coloquei aqui. É muitos grãos de areia. Então, vamos ver o que vai acontecer se eu pôr 2 elevado a 30 grãos de areia. Depois de muitas interações, aparece essa figura. Note que, por exemplo, esses triângulos aqui são grãos de areia, mas eles são muito... os pixels, cada casinha é muito pequenininha. Esse é um tabuleiro muito grande de xadrez. E essa figura é incrivelmente bela, e, portanto, você fica fascinado por ela, mas você não tem a mínima ideia de por que isso aconteceu. Então, o matemático fica fascinado por isso. São regras muito simples que eu te expliquei. E depois de iterar um certo número de vezes, eu pus 2 elevado a 30 grãos de areia nessa posição no centro. Depois de algum tempo, eu consigo essa configuração. E até alguns meses atrás, a gente não entendia por que essa figura aparece. E para resolver isso, esse problema, esse tipo de questão, o que é essa distribuição, tem 30 anos. As pessoas olharam para isso e ficaram fascinadas com esse problema, porque é muito simples de explicar para alguém. E levou 30 anos para os matemáticos decidirem, foi mais ou menos 2 meses atrás, que eu vi na internet, eles conseguiram descrever o porquê disso. Esse cara foi um dos caras que explicaram o porquê disso. Então é isso, problemas interessantes são problemas simples, mas que a gente não precisa de muito tempo para resolver, talvez só 30 anos tá bom. Certo? Então, a pergunta agora é o seguinte, quais são... bem, esse é um detalhe da pilha de areia. O que a gente pode falar sobre a beleza da natureza e o que isso tem a ver com a
matemática. E isso é exatamente o que alguém já observou aqui, é a geometria fractal. Por exemplo, isso aqui não é a computação gráfica. Isso é um brócolis romanesco. Isso não é um brócolis comum. É um brócolis que você só acha na Itália. Mais precisamente, ele tem origem em Roma. E ele é extremamente esquisito. Ele tem extremamente muitos detalhes. É como aquele conjunto de Mandelbrot maluco que a gente viu. E aí, quando você pensa em geometria, quando você pensa, para que serve a matemática? Serve para modelar o mundo. Esse é um dos objetivos dela, tentar entender o que acontece com o mundo. A física, a biologia, eles usam a matemática para entender o mundo. Como é que você vai descrever isso com triângulos, quadrados e círculos? É totalmente maluco, você não consegue entender o que é isso. E você pode pensar, por exemplo, em nuvens. Como é que você vai descrever nuvens utilizando círculos, retas, elipses, o que você aprende num curso no colégio? Não dá, é muito complicado. A mesma coisa com raio. Um raio não é uma reta. Definitivamente não é uma reta, é uma coisa maluca. E uma montanha não é um tetraedro. Então, a matemática, até talvez uns 200, talvez menos que isso, talvez uns 40 anos atrás, era incapaz de descrever objetos que você vê cotidianamente no mundo. Bem, talvez não uma montanha em São Carlos, mas o raio, certamente, você consegue ver. Então, como você pode descrever esses objetos da natureza se a matemática não é capaz de mostrar para você esses objetos na matemática? E aconteceu uma revolução nos últimos 30 anos. Ondas, por exemplo, a superfície do mar, ela não é lisa, ela é super rugosa. E você não consegue descrever isso com essas figuras babacas aqui que a gente está vendo. Tá certo? E o que você precisa? Da geometria fractal, que é, de novo, uma forma de expressar a beleza da natureza através da matemática. Ela pode ser usada para fazer isso, como a gente vai ver. O Mandelbrot disse num livro dele, é um livro muito bonito, porque eu gosto de livros que têm figuras, tá certo? Eu tenho certeza que o Pedro concorda comigo. Eu gosto de livros que têm figuras. Esse aqui tem muitas figuras. A geometria fractal da natureza. Que nuvens não são esferas, montanhas não são cones, linhas não são círculos, linhas costeiras não são círculos, troncos de árvores não são lisos e a luz não viaja em linhas retas. Então você precisa de uma nova geometria para descrever a natureza. E é para isso que você precisa da geometria fractal. Esse é um exemplo. Você tem uma samambaia aqui. Como é que você vai descrever os detalhes intrincados de uma samambaia usando linhas retas, círculos e essas coisas? Você usa geometria fractal. Isso é um desenho de computador. Usando computadores, você consegue descrever a geometria de uma samambaia usando geometria fractal. É verdade, para que eu preciso, né? Tá certo. Bem, essa aqui não está muito geométrica, mas tudo bem. Está faltando tá água, hein, não gente? é uma samambaia, certo? Tá certo. Aquela é a samambaia ideal. Mas eu tenho certeza que eu poderia, eu não, né? Mas talvez um matemático que entenda dessas coisas poderia descrever um modelo para desenhar isso, plotar isso no computador. A gente consegue realmente reproduzir esses objetos naturais agora com matemática. Isso não era possível antes dos anos 80, por exemplo. Você pode ver isso nos filmes. Os filmes... Antes da gente nascer, né? Antes da gente nascer, exato. Então, por exemplo, se você vê nos filmes, você vê a computação gráfica, ela consegue reproduzir coisas fantásticas. E, em parte, isso é graças à geometria fractal, graças à matemática. Bem, aqui eu tenho exemplos não muito refinados, como eles têm muito dinheiro lá na Hollywood, né? Mas provavelmente isso não foi feito em Hollywood. PS, a gente não. Estados Unidos. Sim, tem desculpa. muito dinheiro em Hollywood. É verdade, eles têm muito dinheiro em Hollywood. E essa figura, por exemplo, foi totalmente gerada por computador, sem nenhum dado do mundo natural, usando geometria fractal. A mesma coisa com essa figura aqui. Certo? Essa é uma figura Não é Minas? extremamente realista, né? Poderia ser em Angra dos Reis, isso, talvez. E é totalmente gerada por computador. As árvores, as montanhas, tudo é gerado por computador. E como você faz isso? Você começa, surpreendentemente, com um triângulo. Um tetraedro, para ser mais preciso. Aí você faz uma pequena deformação dele, e faz mais uma deformação, e mais uma deformação,
mais uma pequena deformação. Esses algoritmos você acha na internet, como você faz isso, não é muito simples, mas uma pessoa que faz aqui a computação pode entender esses algoritmos em talvez no segundo ano, e isso te dá uma montanha, apesar de alguns passos, tá certo? Muito bem. Então, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte de geometria fractal. Então, essa é uma das aplicações da matemática. Definitivamente não é uma das mais importantes, né? Mas certamente faz filmes muito legais. Tá certo? Bem, a última coisa que eu gostaria de falar... A Thaís quer falar alguma coisa? Quero não. Ótimo. Então, a última coisa que eu gostaria de falar é sobre a beleza dos argumentos matemáticos. Esse é um pouco, como eu disse, o que é um argumento matemático bonito? Ele pode ser um argumento simples, um argumento fácil de explicar para você. Outra coisa que torna um argumento matemático bonito é uma conexão entre duas coisas totalmente diferentes. Você tem duas coisas totalmente diferentes que você conecta para resolver um problema. Eu vou mostrar um exemplo. Esse problema é um problema de geometria. Você tem um retângulo. Aqui são 32 unidades, aqui 33. A pergunta é a seguinte. Esse retângulo pode ser subdividido em quadrados. Quantos quadrados são? São... Nossa, caraca. Caraca, foi ele. Quanto? Alguma coisa assim, certo. Então... Uau. Ok, traz mais uma cerveja também, por favor, que agora eu fiquei feliz. Se todo mundo está entendendo, eu estou feliz. E olha que ele está trabalhando, hein? Exato, Nem está se ele está concentrando trabalhando, servindo a minha cerveja ainda, entendendo fractais. Eu gostei disso. Caraca. Então, são quadrados. Todos esses caras são quadrados. E a pergunta é, quais são as dimensões dos quadrados? Como você consegue descobrir as dimensões? Você sabe? Você quer falar quais são? Não. Ok. Eu tenho certeza que você não sabe, mas quer me confundir e não quer falar para mim. Mas você tem os quadrados, e a pergunta é, qual é a dimensão dos quadrados? Bem, tem muitas formas de resolver isso, mas uma delas é a seguinte, é uma conexão com uma coisa que não tem nada a ver com geometria. Você faz o seguinte, você troca isso por um circuito elétrico. Deixa eu explicar o que é isso. O circuito elétrico tem duas coisas. Você só tem que entender, uma coisa você entende no circuito elétrico, uma bateria. A bateria que tem no seu celular ou uma pilha qualquer, essa bateria tem que ter 32 volts, que é o tamanho, a altura desse retângulo. E eu preciso de um outro componente eletrônico chamado resistor. Você conhece resistores. O seu chuveiro é um resistor. Tá certo? É um chuveiro bem potente. Ele não tem... os chuveiros aquecem dependendo da resistência. Se a resistência for maior, eles aquecem mais. É como lâmpadas incandescentes que tinham antes. Agora a gente não tem mais delas, né? Mas aquelas lâmpadas incandescentes são resistores também. Quanto maior a resistência, mais luz elas emitem. Esses resistores que eu coloquei aqui só tem um ohm. Significa que se você tomar um banho agora usando um chuveiro com um ohm, você vai passar muito frio, porque não vai aquecer nada, é muito pouco. Tá certo? Então, o truque é o seguinte. Você troca as barras horizontais que aparecem aqui por placas de cobre. Você troca elas por placas de cobre. Todas essas horizontais. E aí você faz o seguinte, você troca cada quadrado por um resistor, por um chuveiro. Então, tem as placas de cobre. Essa placa e essa placa aqui, elas são conectadas por um quadrado amarelo. Então, você troca por um resistor de 1 ohm. E faz a mesma coisa com as outras. A posição das placas não é importante nesse desenho. É um circuito elétrico. Esses são fios, eles não precisam ser retos, não precisam ser nada. Você troca pelos resistores. Cada quadrado é um resistor de 1 ohm. Tá bom? Então você faz o seguinte. Você mede a queda de tensão aqui, entre esses dois caras. Se você medir essa queda de tensão aqui, isso te dá o tamanho do quadrado. E se você medir a queda de tensão aqui, o que uma pessoa que faz, o cara que arruma seu chuveiro certamente consegue fazer, ele põe o que a gente chama de um voltímetro aqui, e mede a queda de tensão aqui. Usando essa queda de tensão, você sabe exatamente o tamanho do quadrado. Exatamente a medida que você vê no equipamento é o tamanho do quadrado. Então isso resolve o problema. Por que isso é legal? Porque as pessoas brincam com a eletricidade há muito tempo, algumas até morrem, né? Então,
As pessoas brincavam com eletricidade há muito tempo. E a pessoa que descobriu isso, que é um matemático chamado Tutt, T-U-T-T, ele conectou um problema de geometria com uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com geometria, que são circuitos elétricos. E ele conseguiu resolver o problema usando uma conexão inusitada. Isso certamente é uma coisa que nós, matemáticos, achamos muito bonito. Conexões misteriosas entre coisas totalmente díspares. É isso. Eu gostaria de... alguém está curioso sobre o tamanho dos quadrados? Esses são os tamanhos dos quadrados. Bem, obrigado pela atenção e eu gostaria que... ficaria muito feliz se vocês fizessem alguma pergunta ou comentário, se quiserem. Obrigado. A respeito do que o nosso amigo disse aqui, no começo da manifestação dele, que ele falou sobre a beleza das equações matemáticas, e quem não consegue ver ou entender a equação, aquela região do cérebro não acende. A minha não acendeu. Mas eu cheguei a uma conclusão importantíssima sobre isso aí, né? Como a minha região do córtex frontal não acendeu, eu estou chegando à conclusão ao contrário agora, porque muitas pessoas que veem as orquídeas não conseguem entender aquilo que eu expliquei, porque toda vez que ela vê uma orquídea, independente da qualidade ou da perfeição, o córtex frontal acende. Bem, eu acho que isso é bom para elas, né? Elas ficam felizes. Não, na verdade é bom para nós que vendemos, né? Exato. Se as pessoas conseguem ver a beleza em toda orquídea... Não, então... eu acho que você não deve mudar isso. Não, de jeito nenhum. Não, é que eu achei interessante essa sua explicação, porque eu não tinha pensado nisso aí. Eu achei interessante porque o que acontece no nosso cotidiano, geralmente quando a gente trata com a população leiga, é justamente o contrário. O pessoal olha e acha bonito todas. E não é aquele conceito que nós estávamos discutindo desde o começo, claro, de perfeição. Então achei legal isso aí. É interessante, né? Porque, por exemplo, como quadros, né? A gente olha um quadro e às vezes a gente não precisa entender muito de pintura para apreciar a beleza de um quadro, né? A matemática, você está mais conectada com o entendimento. Você precisa entender a equação ou o problema para achar aquilo bonito, né? Se você olha para uma equação e não entende o que ela diz, aí é indiferente para você, uma porção de símbolos, talvez. Então, e é claro, o que a gente vê de belo depende, né? O que um especialista em orquídeas vê de belo é diferente do que um leigo como eu vê numa beleza. Ambos vemos beleza na orquídea, mas de maneiras diferentes, né? Então isso é interessante. Uma salva de palmas, então. Galera, alguém tem alguma pergunta específica que quer fazer no microfone ou está com vergonha, vai levantar a mão para a gente ir na mesa depois? Fique à vontade. Não, sim, não. Sim, não. Beleza? O Thiago vai dar uma palavrinha? Eu tinha comentado com a Thaís que, assim, os matemáticos têm essa facilidade de ver a beleza na matemática, né? Agora, por que será que a matemática é tão feia para a maior parte das pessoas? Por que será que polêmica essa questão, você escutou? Mas será que isso é verdade? Eu acho... Será? O que vocês veem de feio na matemática? Alguém aqui odeia matemática? Eu não vou linchar ninguém. Você não gosta porque... Por que você não gosta disso? Daniel. É muito difícil. Daniel, é justamente isso. Eu acho que o modo como a matemática é ensinada, tão fragmentada nas escolas, porque o ensino obrigatório inclui a matemática e outras disciplinas, é uma coisa que ela é recente em termos de conhecimento matemático, né? Você tem que o ensino de matemática para todo mundo tem 200 ou 300 anos, né? Será que falta experiência em ensinar matemática? O que você acha? Essa é uma boa pergunta. É que ensinar qualquer coisa é muito difícil. Realmente é um talento que nem todos nós temos. Eu não sei se eu tenho. Eu acho que eu aprendi um pouco a ensinar matemática, mas
nem sempre a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, talvez você tenha razão, talvez a gente precise ensinar melhor matemática. Porque eu lembro que no colégio, eu não sei qual é a experiência de vocês no colégio, né, de matemáticos no colégio, mas eu odiava, porque a professora me dava listas enormes de coisas para resolver. Eram equações de x, resolve o x, eram 100 equações, faz aí. Então, era uma coisa muito monótona, era uma coisa muito chata em matemática, né? Eu acho que eu só via beleza na matemática de outras formas, talvez através de livros ou coisas assim. Então, eu acho que você tem razão, talvez seja uma deficiência da forma como a gente ensina, né? Então, mas isso não é culpa dos professores, né? Porque os professores vêm das universidades, então a gente precisa ensinar eles, ajudar eles a ensinar melhor, talvez, né? Talvez, na verdade, se eles quiserem a nossa minha opinião ajuda. aqui, Né? que eu sou a respeito da evolução, né? E a evolução prevê que a gente só age, só vai aprender, só vai mudar nossas atitudes se a gente sentir necessidade disso. Então, se a gente conseguir passar para os meros mortais, que eu adoro falar, quem não é matemática é mero mortal, que é necessário para o dia a dia, é necessário para a vida dele saber pelo menos a matemática básica. Se a gente conseguir passar essa mensagem e ele entender que é necessário para a sobrevivência dele, aí sim ele vai se interessar. Justamente por isso essa conexão de matemática e beleza ela é fundamental, porque beleza é fundamental. Quem não vai para a balada todo final de semana? Pô, a gente faz uso da beleza diariamente, a gente está sempre paquerando, a gente está sempre olhando coisas bonitas, isso faz bem para a gente. Então, se a gente conseguir fazer essa conexão com o mundo real, que depende da sobrevivência, as pessoas vão dar mais atenção. E não passar essa matemática fragmentada, como esses ensinos, não vou citar nomes, né, que só você aprendeu uma técnica e agora você vai usar essa técnica uma semana, 7 dias, é aquela coisa extremamente mecânica que hoje não há mais a necessidade, que foi o que foi discutido ontem a respeito de educação e tecnologia. Certo? Você vai ensinar cálculo hoje? Poxa, você tem o Wolfram. Por que você vai ensinar o cara a fazer aquela conta milhões de vezes se ele entra na internet, consegue digitar lá, sei lá, integral, sabe lá Deus do que, e calcula para ele? Eu uso. As condições das escolas também não é muito boa, né, atualmente. Quer dizer, é realmente complicado se você não tem condições, se você tem que dar... preparar uma aula é uma coisa muito difícil, mesmo que você tenha experiência. Preparar uma aula de matemática ou de qualquer outro assunto de ciência ou de português é muito difícil. Então, você precisa de tempo para fazer isso. Né? E um professor que dá várias horas de aula por semana é uma coisa exaustiva. Não parece as pessoas fazem essa brincadeira, né? Você é professor, você trabalha ou só é professor? Né? Dá a impressão que é uma coisa muito fácil e é uma coisa muito difícil. Né? Falar 2 horas ou 1 hora sobre algum assunto de maneira coerente, tentar explicar para as pessoas é muito difícil. E se elas têm muitas aulas, ou dão muitas aulas, é muito complicado fazer isso. Né? Muito difícil. O Breno aqui quer fazer um comentário, peraí. Vamos ouvir a opinião de um aluno. Bom, eu como aluno de graduação de matemática, uma das coisas que a gente percebe que é abordado no ensino médio principalmente, é que a grade de matemática ela é muito grande, ela é muito extensa. A gente vê itens que a maioria das pessoas não vão utilizar depois que entrar na faculdade. O outro fator que está mudando agora pro lado bom da matemática é que a mídia ela está começando a mostrar as Olimpíadas de Matemática com mais frequência. Isso está ajudando as pessoas a adquirirem mais interesse por essa área e está mostrando também os benefícios de ser um vencedor de Olimpíadas, que isso também é uma coisa boa. E para o ensino básico é mais ou menos isso. Obrigado. Sim, mas essa conexão a gente teve, felizmente, até uma medalha Fields no Brasil esse ano, né? Que a grande mídia deu uma atenção especial para o ensino da matemática. A medalha Fields, que é o Arthur Ávila, que conseguiu o maior prêmio da matemática, a medalha Fields, ele começou nas Olimpíadas de Matemática. Ele fez um colégio muito bom no Rio de Janeiro, né? O colégio São Bento, acho, que é um colégio excelente no Rio de Janeiro.
mas ele começou nas Olimpíadas. Então, essa iniciativa das Olimpíadas é fantástica. Agora, quanto à observação do Breno, que o que as pessoas aprendem na universidade, talvez elas não apliquem, ou como professor, ou como outra coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Talvez seja para professores que vão estudar, vão dar aula no ensino médio, eles não precisam saber, eu acho que eles devem saber bem matemática, mas não necessariamente todas essas coisas que eles dão. Eu já discordo. Discordo completamente, porque eu acho que para uma pessoa ensinar qualquer coisa, independente da matemática, ele tem que ter maturidade no assunto. E isso envolve estudos mais avançados, mesmo que você não vai usar no dia a dia, mesmo que você não vai ensinar aquilo para os seus alunos. Isso desenvolve uma maturidade em você para você ter mais know-how para falar sobre isso para os seus alunos. Mesmo que você não vai aplicar diretamente. Mesmo que você nunca vai falar, por exemplo, sobre análise funcional para um aluno de ensino médio. Mas você tem a consciência do global para conseguir passar com mais propriedade aquele ambiente, aquele mundo finito para eles. Tem um fio bem limitado, mas se alguém quiser fazer uma pergunta... Tem esse aqui que é sem fio. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, observação sobre orquídea matemática? Quer fazer uma crítica? Se quiser criticar, a gente também está aceitando. Não quer? Não? Então, muito obrigada, gente. A gente agradece demais a atenção. Agora as palavras vão para a Denise. Bem, essa noite, então, o Pint of Science está acabando, mas é claro que isso não significa que o debate acaba. Os nossos pesquisadores estão aqui disponíveis. Todo mundo que quiser pode se aproximar, conversar com eles. E também porque beleza e matemática, ainda bem, também não acaba aqui, não é verdade? Então, assim, a gente agradece demais aí a participação da professora Thaís, dos seus convidados todos. A gente quer lembrar que essa apresentação, essa bela apresentação, estará em breve disponível na íntegra no nosso canal do YouTube e na nossa página no Facebook. Vocês podem ter acesso a tudo isso no site do Pint of Science Brasil. Está aí no marca-página que a gente entregou para vocês. Amanhã a gente vai estar aqui de novo e a gente quer convidar vocês para estarem aqui conosco a partir das 8 horas, discutindo a inovação em ciências matemáticas com o professor Francisco Lousada, que está aqui nos prestigiando, Lousada. Ao mesmo tempo, enquanto Lousada estará aqui na noite de amanhã, a gente vai estar também no Espaço 7 falando sobre a era da robótica e seus impactos na sociedade. Então, esperamos vocês amanhã aqui ou no 7, ou em ambos os locais, se alguém conseguir fazer isso. Também pode ser possível, vai saber. Para finalizar, então, a gente vai agradecer a professora novamente e também a nossa equipe de apoio, né, gente? O Paulo, que está aí tirando fotos, o Tiago. Valeu, gente. Tem também as empresas e instituições que nos apoiaram nesse evento. Pessoal do Mosaico, valeu, gente. Muito obrigada. O Espaço 7, onde está rolando outro debate agora sobre economia solidária e matemática. O pessoal do Centro de Ciências Matemáticas Aplicada à Indústria. O Núcleo de Apoio ao Software Livre. A Escola de Engenharia de São Carlos. O Projeto Contribuintes da Cultura e a turma da OS, produtora, que está gravando a gente aqui. Muito obrigada, OS. Merecem palmas. A gente vai pedir para vocês responderem uma breve pesquisa. A gente promete que não demora, ela é bela também, como a matemática. Está nas costas do papelzinho que a gente entregou para vocês na entrada. Isso vai ajudar, obviamente, a gente a fazer melhores eventos. Essa é a primeira edição do país. A gente quer continuar fazendo sempre que possível. E a gente pode melhorar cada vez mais e contamos com vocês para isso. Novamente, a gente conta com a Comissão de Cultura e Extensão do ICMC, que é a realização desse evento pela Comissão de Cultura e Extensão do ICMC. A comissão agradece a todos vocês pela participação. A gente espera contar com vocês amanhã e sempre nas próximas edições.
E vamos brindar a ciência, galera? Um brinde à ciência. Boa noite. Continuem aí batendo muito papo científico. Valeu, gente.